Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião nós teremos o nosso estudo guiado. Chegamos ao segundo dia dessa semana, onde estamos estudando aí o anseio por Deus em Sião. Nessa ocasião eu quero convidar você a fechar seus olhos para nós fazermos a nossa oração e logo em seguida meditarmos na palavra de Deus. Vamos orar? Senhor Deus que estás nos céus, obrigado por mais uma oportunidade de poder te buscar, de poder estar na tua presença, de poder te conhecer por meio do livro de Salmos. Que nessa ocasião o teu Santo Bom Espírito nos ensine a tua palavra. Perdoa os nossos pecados, fica conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, o tema do estudo guiado de hoje é: um dia nos teus átrios valem mais que mil. Eu sou apaixonado por esse verso e nós vamos meditar nele hoje. Ele está contido no Salmo 84. Os salmos apresentados de hoje, eles têm um contexto um pouco curtinho, então eu vou aproveitar a oportunidade para ler junto com você nessa ocasião. Salmos 84, o primeiro contexto é do verso 1 ao 4, que diz assim, ó: Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde acolhem os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Eu separei alguns pontos com base nesse contexto que a gente leu para a nossa reflexão. O primeiro ponto é: o salmista suspira e desfalece para fazer do santuário sua morada permanente, para que ele possa estar perto de Deus para sempre. O primeiro ponto que eu gostaria de compartilhar com você aqui é que o santuário apresentado na Bíblia, não é a mesma coisa que as igrejas dos dias de hoje que eu e você frequentamos, certo? São ambientes completamente diferentes. As igrejas de hoje, elas proporcionam ali um ambiente legal de adoração em que a gente pode louvar, pode comungar da fé junto com outras pessoas, pode adorar a Deus, pode ouvir a sua palavra e meditar na mesma, mas ela não cumpre o propósito do santuário mencionado nos contextos a qual nós estamos vendo, certo? O santuário ele tinha um outro propósito e ali os sacerdotes eles atuavam ministrando diante de Deus em prol da salvação, claro, deles e de outras pessoas, na perspectiva de estar servindo diretamente a Deus. Por isso que o salmista ele suspira e desfalece para fazer do santuário sua morada permanente. Por quê? Porque ele tinha prazer em servir diretamente a Deus. Porque essa era a ideia que as pessoas que serviam ali no templo tinham. Eles não estavam servindo a pastores, a padres, não, eles estavam servindo diretamente a Deus. E esse era o prazer deles. Por isso que eles queriam estar permanentemente perto de Deus no seu santuário. Um outro ponto que eu destaquei aqui foi o seguinte: no Salmo 84, a felicidade incomparável é alcançada num relacionamento com Deus, que consiste em louvá-lo, encontrar força nele e confiar na sua proteção. Essas três coisas que foram mencionadas aqui, eles aprendiam e viam lá no santuário, lá em Sião. Porque lá era onde é apresentado a história do seu povo, era apresentado o poder de Deus, os livramentos de Deus, era alcançado ali o perdão dos pecados por meio dos sacrifícios. Todo esse processo ritualístico de expiação de pecado, tudo acontecia no santuário. E por isso as pessoas, quando iam ao santuário, tinham a experiência de visitar, de estar no santuário, elas saíam dali completamente renovadas, transformadas e diferentes, prontas para, vamos dizer assim, encarar a vida de frente. Tá certo? Um outro ponto: a presença divina viva no santuário dá aos adoradores um vislumbre do reino glorioso de Deus
e um sabor da vida eterna. Olha, se eu e você queremos um dia ir para o céu, esse é meu desejo, eu espero que seja o seu também, que está aqui junto comigo, a gente experimenta a mesma alegria, prazer e esperança que as pessoas daquela época vivenciavam no santuário. Por mais que elas não vissem a Deus pessoalmente, mas elas enxergavam a Deus por meio da fé, assim como eu e você enxergamos, né? E a nossa adoração a Deus, nesse momento, por exemplo, nessa ocasião, faz com que a gente tenha um vislumbre de como será um dia na eternidade. E isso eu fico pensando, imaginando, de fato vai ser maravilhoso. Hoje a gente está estudando junto, mas imagina ter a Deus como nosso professor, ensinando, explicando todas as curiosidades, as coisas que, vamos dizer assim, até então para a nossa mente é oculta. Vai ser maravilhoso e a gente não pode perder isso. Por isso que os adoradores tinham esse prazer imenso de estar no santuário de Deus. Um dia vale mais que 1000. Poderia estar fazendo qualquer outra coisa, mas eu prefiro pelo menos gastar um dia na casa de Deus, porque vai compensar, vai valer mais do que 3 anos ou mais de 3 anos que a gente poderia aí converter nos mil anos, né? Vamos lá, meus dias. O próximo salmo que eu quero ler com você também é o Salmo 84, é o restante do contexto, versículos 5 ao 12, que diz assim, ó: Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos e cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta minha oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, pois um dia nos teus átrios valem mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Que coisa maravilhosa. O ponto que eu destaquei, mediante esse salmo que nós acabamos de ler, foi o seguinte: as bênçãos de Deus são descritas irradiando do santuário, concedidas primeiramente àqueles que servem ali, depois aos que peregrinam a caminho do santuário e finalmente chegam até aos confins da terra. Olha que coisa maravilhosa. Por mais que Deus tenha escolhido o Monte Sião, o território geográfico de Sião, para ser ali a sua morada, as bênçãos de Deus não ficam retidas ali. As pessoas que ali vivem são abençoadas. As pessoas que moram mais distante, mas que buscam a Deus, que vão até lá para ter esse encontro com Deus, para ter esse momento com Deus, são abençoadas. E as pessoas que, vamos dizer assim, por alguma circunstância não têm como ir, também são abençoadas, porque Deus é encontrado também por meio da fé. Não há distância geográfica que nos impossibilitem de ir à presença de Deus. Isso é maravilhoso. Um outro ponto que eu destaquei aqui foi o seguinte: o Senhor é chamado de sol, mostrando que as bênçãos do santuário, como os raios solares, se estendem até os confins da terra. Não existe nenhum lugar que não receba a luz solar. No nosso mundo existem alguns locais que, por conta da sua posição geográfica, recebe menos luz, mas você entende que por menos que seja, os raios solares ainda alcançam esses lugares. Isso é maravilhoso porque o salmista usou o sol como exemplo, como analogia para dizer que não existe nenhuma pessoa que não possa ser abençoada por Deus. Não é porque Deus
escolheu Sião para sua moradia, que a pessoa que está longe de Sião, que está distante, não possa ser abençoada. Isso é maravilhoso. O outro ponto que eu destaquei aqui é o seguinte: assim, aqueles que permanecem com Deus por meio da fé, recebem sua graça, independente de onde estejam. Foi exatamente isso que eu estava mencionando, e isso se estende até mesmo para os dias de hoje. A gente tem um exemplo disso muito claro, por exemplo, quando o povo foi levado cativo para a Babilônia. Salomão, quando fez a oração ali de consagração do templo, em sua oração ele disse: olha, Senhor, quando o povo for levado cativo, quando o povo estiver longe, mas fizer as suas orações viradas para o teu santo monte, viradas para o teu santo templo, que o Senhor possa ouvir, que o Senhor escute. E ali, quando eu falei da questão do exílio babilônico, a gente tem ali o exemplo de Daniel, que orava 3 vezes com a sua janela aberta. Davi, ele orava virado para onde? Imagina, exatamente, virado para Monte Sião, virado para a casa de Deus. Por quê? Porque pela fé ele cria que por mais que ele estivesse distante geograficamente, Deus podia ouvir, Deus estava ali vendo a sua oração. E por meio dessa oração, podendo lhe abençoar por meio de sua presença. Bom, a nossa realidade também não é diferente. Deus, ele ainda está no seu santo templo. Templo esse que a Bíblia afirma está no céu. Hoje, Deus não está ali fisicamente no Monte Sião, como era na época dos Salmos, mas Deus, ele é acessível a nós por meio da oração, onde ele se encontra no seu santuário celestial. E nessa ocasião, que eu e você possamos fechar os nossos olhos e erguer a nossa voz em oração a Deus. Faça isso de maneira particular. Busque a Deus enquanto se pode achar, é o que a palavra diz. Chegamos ao fim do nosso estudo guiado. Foi maravilhoso. E que você possa ter o mesmo prazer que aquelas pessoas que serviam no templo, aquelas pessoas que viajavam longas distâncias para buscar a Deus no seu tempo, que você hoje possa também ter esse prazer. Um dia nos teus átrios, um dia na tua presença, um dia na tua casa, um dia te buscando, um momento contigo, valem mais que 1000. É isso que Deus espera de mim e de você no dia de hoje. Esse prazer, essa alegria de estar na presença, de buscar a Ele. E quando isso for uma realidade, meus queridos, o céu vai estar a uma pequena distância de cada um de nós. Bom, Papai do céu te abençoe no dia de hoje, que Ele te dê um dia repleto da presença dEle, tá certo? Até a próxima e tchau, tchau.